vou estar gravando essa mensagem, vou estar colocando ela depois no Facebook, na nossa página no Face e no YouTube. E precisamos aprender, irmãos, principalmente nesses últimos dias, a descansar, a entrarmos no descanso. Então, o que nós vamos estudar nessa noite é como entrar no descanso de Deus. E como na Bíblia Deus mostrou ao povo, tanto de Israel e à sua igreja, o que é entrar no seu descanso. Amém? Então, para a gente dar início, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Quantos acharam? Primeiro livro da Bíblia, não tem como errar, né? Amém? Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Nesse dia, de toda a obra que tinha feito, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Amém? Queridos, aqui no livro de Gênesis, logo no princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que após Deus ter concluído toda a sua obra, toda a sua perfeita vontade para a criação da terra, para a criação do jardim do homem, depois de toda a sua obra, Ele, Deus, entrou em um descanso e estabeleceu um dia de descanso. Amém? E no momento que Ele finalizou a obra, depois da obra concluída, preste muita atenção nesses detalhes, depois de toda a obra concluída, se inicia o descanso. Após 6 dias de obra sendo feita, quando essa obra se conclui, se inicia o descanso. A gente sabe, irmãos, que Deus não cansa. Alguém já chegou a imaginar que Deus cansa? Não, claro que Deus não cansa. Mas por que será que Deus descansou no sétimo dia? Por que será que Deus estabeleceu um descanso? É isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender isso nessa noite. Nesse texto de Gênesis, irmãos, é a primeira evidência bíblica que fala do descanso. É a primeira evidência bíblica onde Deus ele estabelece um dia de descanso e é onde Ele mesmo descansa. A segunda evidência bíblica, onde mais uma vez acontece esse descanso, esse dia de descanso, acontece justamente no livro de Êxodo. Quero que você vá comigo lá. Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 16. Depois nós vamos no Êxodo 20. Primeiro Êxodo, capítulo 16. Aleluia. Êxodo, capítulo 16, verso de 1 a 5. Depois nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. Amém? Todos acharam? Diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Na verdade, aqui foi 30 dias após eles saírem do Egito. A matemática é diferente. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe: os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido, disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos para afartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Olha a murmuração deles. 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. Eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá
diariamente. O povo sairá e colherá diariamente esse pão que ia cair do céu, que Deus disse que ia fazer cair um pão do céu. E é interessante que lá, Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz: eu sou o pão que desce do céu. Amém? Vamos lá. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Diga-se comigo, cada dia. Amém? Para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia, prepararão o que colherem e será o dobro do que colheram cada dia. Então o que é que Deus está querendo dizer aqui? Deus reuniu o povo e falou: olha, vocês estão com fome, né? Vocês estão reclamando porque estão com fome. Então, a partir desse dia, todas as manhãs, vai cair pão do céu. Vai cair pão do céu. Agora, vocês têm que sair dia após dia. Eles não poderiam pegar uma quantidade que servisse para mais de um dia. Toda vez que o povo de Israel saísse para colher esse pão, eles tinham que pegar a quantidade que eles iam comer naquele dia. Vocês vão entender isso agora. Vamos lá para o versículo 12, para a gente entender o que aconteceu. Versículo 12 até o 20. Amém? Diz assim: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizei-lhes: ao crepúsculo, ou seja, ao final da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Aleluia, ali já representava Jesus. Amém? Esta é a ordem do Senhor: colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homem por cabeça. Um homem fosse uma jarra. Cada um tinha que colher uma jarra daquela, só para cada um, por cabeça. Ok? Um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acha em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medido com o homem, nada sobrava, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Tinha que colher naquele dia, comer todo naquele dia, não podia deixar para depois. Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Amém? Meus amados, o que é que acontecia aqui? Deus falou para o povo de Israel: olha, de manhã o cardápio é um pão que cai do céu. Olha para isso, irmão. Que cardápio maravilhoso, um pão caiu do céu. E de tarde, no crepúsculo, né, no finalzinho da tarde, da virada do dia, vai ser aí codornizes, para vocês comerem carne. Então, Deus falou: olha, quando o pão cair pela manhã, cada um vai lá, colhe o que precisa para aquele dia, depois colhe a carne que precisa para aquele dia, e no outro dia de novo você vai e faz a mesma coisa. Só que o povo, irmão, na sua ansiedade, na falta de crença de que amanhã Deus daria o pão também, colhiam a mais. E o que acontecia? Dava bicho. Não prestava, porque Deus estava ensinando o povo o seguinte: o pão de cada dia nos dá hoje. O pão de amanhã, não. O pão de hoje o Senhor me dá. E amanhã Ele me dará também. E depois de amanhã. E cada dia o seu próprio pão. Quando nós aprendemos e entendemos, irmãos, a depender de Deus, a confiar em Deus, a colocar nossa fé em Deus, nós sabemos que cada dia da nossa vida Deus cuida de nós. E Deus nunca nos ensinou a nos preocuparmos com o dia de amanhã. Ao contrário, Ele diz: não se preocupeis com o dia de amanhã.
E uma coisa que é interessante, ele diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Se você já está olhando para o dia de amanhã, esperando o mal chegar, não se preocupe. Basta cada dia o seu próprio mal, mas quando ele chegar, você tem capacidade em Deus de vencê-lo. Amém? Então o povo de Israel aqui estava sendo orientado, disciplinado a confiar em Deus todos os dias. Todos os dias. E quando chegava na sexta-feira, Deus ele recomendou ao povo de Israel a pegar em dobro, porque no sábado eles tinham que descansar. Se eu continuar aqui a leitura do texto, vocês vão observar que mesmo eles recebendo a ordem de Deus de não sair no sábado, no dia do descanso, eles ainda assim saíam para colher pão, mas não tinha nada. Porque eles tinham que pegar na sexta em dobro. O único dia que eles tinham que pegar em dobro era na sexta-feira. Esse capítulo 16 aqui de Êxodo, irmãos, ainda não havia sido dada a lei de Deus ao povo. A lei foi dada lá no Monte Sinai. Isso acontece só no capítulo 19. No dia de Pentecoste, Deus dá os 10 mandamentos ao povo. Quando os 10 mandamentos chegam ao povo, o descanso deixa de ser apenas um princípio e passa a ser uma ordem. Estão entendendo? Quando a lei chega, quando o mandamento chega, quando Moisés desce lá do Monte Sinai com as tábuas nas mãos, o descanso do sábado deixa de ser apenas um princípio e passa a ser uma ordenança, ao ponto de que quem descumprisse essa ordenança era executado. Vocês podem observar que aqui no capítulo 16, as pessoas que saíram no dia do descanso para colher maná não foram executados. Não sofreram nada. A única coisa que sofreram é que não acharam nada. Mas depois da lei, o descanso, quando Deus viu que o povo de Israel não estava conseguindo entrar no descanso de uma forma natural, ele falou, agora vocês vão ter que entrar no descanso obrigatoriamente. Até o capítulo 19 de Êxodo, irmãos, o povo de Israel estava debaixo da benevolência, bondade e favor de Deus. Eles estavam na graça. Quando eles passam por Pentecoste, que entra no Monte Sinai e ali a lei desce, os 10 mandamentos descem, o povo de Israel deixa a graça de lado e passa a viver pela lei. Até porque quando Deus se apresentou ao povo de Israel, o povo de Israel disse assim, o que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Depois você leia Êxodo 19. O que o Senhor mandar, faremos. Aí Deus falou, então vocês querem dessa forma? Então toma a lei. Pois agora tudo é lei. Se vocês não fizerem, não ser perfeito como a lei manda vocês serem perfeitos, vocês vão sofrer consequências. Mas por que eu estou falando a respeito disso tudo, irmãos? O que tem a ver isso com o que eu vou falar de descansar em Deus? Vamos lá, vamos entender melhor. Quando olhamos para o Velho Testamento, assim como o maná que caiu do céu, assim como a Arca da Aliança, assim como todos os utensílios da arca, tudo que havia no templo, tudo tinha uma simbologia e tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Tudo. Amém, irmãos? Então o que acontece? Vá comigo aí no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos, capítulo 7, verso 14. Aleluia. Atos, Romanos 7, 14. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, quando Deus deu a lei ao seu povo, a lei, na verdade, irmão, serviu para mostrar ao povo que o povo era imperfeito. Porque a lei era perfeita. Mas nós, quando eu digo nós, todo o povo, descendente de Adão, não é perfeito. Então Deus pegou algo perfeito, colocou diante do imperfeito, para que o imperfeito visse o quão imperfeito ele era. Deu para entender? É que nem você pegar, tá com um carrinho velho, a pessoa chega para aquele carrão novo, perfeito, pum, logo o seu velho se destaca. Logo o seu velho se destaca. Né? Então, na verdade, a lei foi uma maneira de Deus dizer para o povo, vocês são pecadores, vocês são imperfeitos e vocês precisam de um Salvador, porque se não chegar o Salvador, vocês não poderão se salvar. Então aqui em Romanos capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz assim,
Bem sabemos que a lei é espiritual. Se atentem para esse detalhe. A lei é espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual. Verso 14. Mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Por que a Bíblia diz que a lei é espiritual? O que acontece, irmãos, na nova aliança? Na nova aliança, o que acontece é o seguinte. Na nova aliança, o que acontece é o seguinte. Todas as pessoas que entregam sua vida a Jesus, nascem de novo. E essa pessoa, por nascer de novo, ela se torna uma nova o quê? Uma nova o quê? Criatura. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo e se torna uma nova criatura, ou seja, o seu espírito é recriado. Por isso que lá em Hebreus a Bíblia diz que a lei que outrora estava escrita em pedras, agora ela estava sendo escrita no coração e na mente dos homens. Porque no Velho Testamento era um homem caído tentando cumprir algo que era espiritual. Estão entendendo? No Velho Testamento era de fora para dentro, era algo imputado a um homem caído, era impossível um homem caído conseguir ser perfeito a lei. Na nova aliança não, na nova aliança é de dentro para fora. Na velha aliança a lei foi colocada diante dos homens para que eles vissem e cumprissem a lei. Na nova aliança, essa lei foi colocada dentro dos nossos corações para que sejamos a expressão dessa lei. A expressão dessa palavra. Então tudo muda, irmãos. Tudo muda. Então, quando vemos o Velho Testamento, eu vou mostrar para vocês aqui alguns versículos bíblicos, tudo na velha aliança era apenas uma sombra, um simbolismo do que de fato ia acontecer. Amém? Vamos para um outro texto aí. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, verso de 9 a 10. Vamos ler a partir do verso 8, para a gente entender melhor. Amém? Gálatas 3, vamos ler do verso 8 até o verso 10. Quantos estão entendendo, irmãos, a mensagem? É de muita importância que você entenda isso, para você entender como é que funciona o descanso na nova aliança. Ok? Então, Gálatas, estou em Efésios. Gálatas, capítulo 3, verso... li errado, tá? É Gálatas 3, 24. Perdão, irmãos. Gálatas 3, 24. Você está em Efésios, se você passar. Você estava em Efésios. Mas eu falei Gálatas, não foi? É eu que estava aqui em Efésios, o errado fui eu. Então, Gálatas 3, 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Eu vou explicar o que é isso, aio. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, debaixo da lei. Por quê? Aio, irmãos, era como se fosse uma babá, né? O aio era como se fosse uma babá, onde os seus pais colocavam e confiavam o herdeiro a essa babá. Você pode observar que em outras passagens o apóstolo Paulo fala assim, porque o escravo, ele não se difere de nada de uma criança, do imaturo. Por quê? Porque tanto o imaturo quanto o escravo, ambos ficam sem herança. Porque o imaturo, o bebê espiritual, ele só consegue herdar a herança quando ele chega numa certa o quê? Idade. E o escravo também não tem herança nenhuma. Então, o povo aqui é colocado sobre o aio, sobre o cuidador, a babá, que cuidou do povo de Israel, até, esse Israel representando todo o povo de Deus, até chegarmos numa estatura onde herdamos toda a herança pela fé. No momento que eu chego a hora da fé, o amadurecimento espiritual, eu não preciso mais do aio. Eu deixo de ser uma criança cuidada pela babá e passo agora a ser um herdeiro de toda a herança do meu pai. Vocês estão entendendo, amados? Então, quando você entra na graça, quando você entende a nova aliança é a herança distribuída e dada aos filhos de Deus, para que eles vivam e usufruam desses benefícios e dessa herança. Enquanto lá em Israel, você ainda estava debaixo
ou em Israel, perdão, lá no Velho Testamento, você ainda estava debaixo da lei. Ok? Então, irmãos, tudo na lei era sombra. Onde é que está isso? Hebreus capítulo 10, marque esse versículo na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1. Aleluia. Estou vendo as Bíblias folheando, sendo folheadas. Hebreus 10, 1. Quantos acharam? Amém? Vou ler. A maioria achou, eu vou ler. Você acompanha aí. Diz assim: a lei tendo sombra. A lei tendo o quê? Sombra. A lei tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então a lei, a velha aliança, para quem pensa que a lei é só os 10 mandamentos, Jesus citou outros textos e citava os profetas e chamava de lei. Ok? Então a lei era apenas uma sombra de algo que haveria de vir. Por exemplo, se vocês olharem para mim, aqui é porque o fundo é escuro, se projeta uma sombra. Ok? Diante da luz se projeta uma sombra. Mas a sombra, ela serve apenas para sinalizar que algo exato existe. A sombra, ela serve apenas para dizer, existe algo notório, exato, que existe. Eu sou apenas uma sombra. Então, meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você decide viver na lei, quando você decide viver sobre os princípios da velha aliança, você está ficando apenas com a sombra. Se eu botar um copo com água e se projetar sobre aquele copo com água uma sombra, a sombra nunca vai te saciar. Ela apenas vai dizer para você, existe um copo com água para você beber. Então todo o Velho Testamento era tudo uma simbologia que apontava para algo que haveria de vir. E isso tem a ver com o sábado. Então podem ficar tranquilos, né? Que eu não estou falando aqui para você guardar o sábado. Você vai entender agora. Estou só fazendo um suspense. Amém? Então, meus amados, assim como a Arca da Aliança, assim como todas as festas bíblicas, assim como todo o rito da velha aliança apontava para uma coisa, no novo, o sábado também, o dia do descanso, estabelecido por Deus, apontava para algo que haveria de acontecer. Apontava para um descanso. Apontava para um dia, que o apóstolo Paulo fala, esse dia se chama hoje. Amém? Por exemplo, quando a Bíblia fala do maná, o que era o maná? A palavra maná, no hebraico, significa, o que é isso? Quando o povo viu aquele orvalho cair do céu, e depois que o orvalho secou, ficou parecendo escamas sobre a terra, eles olharam e falaram, o que é isso? Que significa maná, o que é isso? E eles pegaram. E o que foi que aconteceu com o maná? Quantos lembram? Moisés pegou e falou, Deus falou para Moisés, separe um jarro de maná e coloque dentro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, irmãos, tinha o jarro de maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as tábuas da lei. O maná representava Jesus. A vara de Arão, o sacerdócio eterno de Cristo. E os 10 mandamentos, a lei de Deus. A Arca da Aliança, madeira de acácia, coberta de ouro. A acácia representava o lado humano. O ouro representava a natureza divina, já apontando para Jesus que ia vir 100% homem, 100% Deus. Tudo na velha aliança apontava para Cristo sempre. A mesma coisa o descanso. Você quer entender agora como é, o que é que o descanso representa na nova aliança? Você quer entender? Amém? Aleluia. Vamos lá. Então vá para Hebreus capítulo 4. Aí você já está em Hebreus, vá para o capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1 até o 11. Bem cuidadosamente, bem devagarinho, para você estar entendendo parte por parte de Hebreus capítulo 4, de 1 a 11.
Amém. Amém? Todo mundo achou aí? Hebreus, capítulo 4, verso 1 a 11. Vamos ler. Pausadamente, os irmãos vai acompanhando aí nas suas Bíblias. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, que eu sugiro que seja o escritor de Hebreus, não se sabe quem foi o escritor de Hebreus, na minha opinião, vamos dizer assim, teológica, foi o apóstolo Paulo, mas isso não vem ao caso. O escritor de Hebreus, ele começa o capítulo 4 sinalizando, olha, portanto, tenhamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E agora ele vai começar a explicar que descanso é esse. Versículo 2. Pois também a nós, ou seja, também representa algo que foi feito, não sou professor de português, mas representa algo também, a ele e a nós, vamos lá. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Da mesma forma como foi anunciada a eles. Que eles são esses? O Velho Testamento. O povo de Israel. Da mesma forma como foi apresentadas as boas novas a ele, foi apresentado também a nós. Vamos continuar a leitura. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ser acompanhada pela fé. A palavra que foi anunciada ao povo de Israel não foi proveitosa porque não foi acompanhada com quê? Com fé. Vamos continuar a leitura. Naqueles que ouviram. 3. Ora, nós o que temos crido. Esse nós se trata de quem, irmãos? De nós, da sua igreja. Da igreja aqui que estava lá, né, os hebreus aqui. A igreja que estava em Jerusalém. Vamos lá. Ora, nós o que temos crido, entramos no descanso. Nós o que temos crido, entramos no descanso. Não entraremos, entramos. Nós que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Aí ele vai citar um texto da velha aliança que diz assim: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras, olha que coisa linda, agora os irmãos vão entender. Coisa maravilhosa. A luz veio no meu entendimento quando eu estava meditando nisso. Veio assim, ó, tum. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Por que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma alusão ao início lá de Gênesis, quando Deus fez toda a sua obra e concluiu? Eu vou explicar para vocês. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 5. E outra vez no mesmo lugar ele disse, não entrarão no meu descanso, visto que resta alguns entrarem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas, ou seja, os judeus, as boas novas não entraram por causa da desobediência. Ora, irmãos, como não entraram? Eles não guardavam o sábado? Então veja bem que o escritor de Hebreus aqui não está falando de um descanso sabático. Ele não está falando de um dia. Ele está falando de um descanso significativo. Vocês vão entender agora ao decorrer do texto. Não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, certo dia. Que dia é esse? Hoje. Por não entrarem, por serem desobedientes e não entrarem no descanso, o dia de entrar no descanso se chama o quê? Hoje. Não é domingo, não é sábado, não é segunda, não é terça. Deus na nova aliança não está falando de um dia específico. Ele está falando de entrar hoje, agora, de entrar em um descanso. Amém? Aí ele diz, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Coração duro fala de incredulidade. Amém? Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Existe um descanso agora e existe um descanso futuro. Amados, quando falamos de descanso, precisamos entender uma coisa. Um texto bastante conhecido que diz assim, pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No momento em que Jesus, irmãos, teve o seu ministério, preste atenção nisso. No momento em que Jesus teve o seu ministério de 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele falou assim: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. A palavra ali cumprir não se refere apenas ao fato de seguir a lei, mas ao fato de findá-la e concluí-la. Por isso que lá em Apocalipse ele é chamado de Amém, que significa assim seja, como também significa ponto final, está feito. Quando Jesus cumpriu toda a lei, a Bíblia diz que só quem poderia cumprir toda a lei era capaz de justificar todos aqueles que se achegam a Ele. Vou melhorar, para vocês entenderem. Amém? Jesus subiu à cruz, não foi? E a Bíblia diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Quando toda a obra de Deus se concluiu na cruz, Jesus da cruz, ele bradou em alta voz o quê? Está feito, está consumado. Terminou o 6º dia. No momento que ele bradou, está consumado, ou seja, tudo já foi feito. Terminou toda a obra de Deus e se estabeleceu o descanso, que é a graça. Então, irmãos, quando se estabelece a graça, o que é que a graça diz? A graça de Deus diz o seguinte: nenhuma das suas obras vão chamar minha atenção, porque eu já me impressionei com toda a obra que Cristo fez. Então, quando passa toda a obra de Deus e Jesus brada, está consumado, no céu tudo já foi feito e concluído. A justiça foi satisfeita, a lei foi saciada do seu clamor que dizia: o homem que pecar, esse morrerá. Jesus calou a lei e disse: eu já paguei, eu já morri. Agora todos aqueles que se achegam a mim estão justificados pelo meu sangue e eles podem entrar no descanso da fé, onde as obras se cessam. Aleluia! Então, irmãos, entrar no Shabat de Deus, entrar no descanso de Deus, é aprender a viver e depender da graça do nosso Deus. É por isso que tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de compreender a graça e de viver na graça e quer viver na lei, porque na lei você se destaca, mas na graça você não se destaca, porque na graça só Jesus se destaca. Na lei você pode fazer alguma coisa e dizer: eu fiz. Na lei você pode dizer assim: ah, pastor, eu tenho essa unção aqui com aspas bem grandes, porque os irmãos já entendem que eu já ensinei os irmãos sobre unção. Ah, eu tenho essa unção porque eu paguei o preço. Se você pagou o preço, meu amado, você está debaixo da lei, você não precisa de Jesus, o preço já foi pago, foi a sua oração, o seu jejum. Mas quando você crê na graça, você sabe que tudo que você tem de Deus não foi porque você é bonitinho, não foi porque você orou 24 horas por dia, tudo que você tem de Deus foi pela misericórdia e bondade dEle. Então entre no descanso e desfruta da graça de Deus. Então, irmãos, tudo muda. Às vezes as pessoas colocam a graça como uma recompensa. Quando eu coloco a graça como recompensa, ela deixa de ser graça, porque graça não é recompensa, graça é presente. Eu não mereço, mas recebo. Então, quando eu me deparo, é como eu estava falando no início do culto, irmãos. Quando eu me deparo com maravilhosa graça, quando eu me deparo com tudo que Deus fez por mim, essa obra, essa graça, ela vai começar a operar em mim o trabalho. Ou seja, toda a minha obra que eu vou fazer depois da graça é uma obra resultante de uma gratidão imensa diante de uma imensurável e maravilhosa graça. É que nem a historinha que eu conto, eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado essa historinha que eu conto, de um rapaz, onde ele estava em uma determinada pista, e aí ele tinha tinha um pardal ali, né, que a gente chama de pardal, um marcador de velocidade, e tinha uma placa ali, 80 por hora. E o cara já estava com aquele carro já, 120, 140, voando. Aí, nesse lugar, quando ele ultrapassa a velocidade, o carro dele é retido e ele é preso. E aí o policial pegou ele, prendeu ele e levou para o juiz. Quando levou ele para o juiz perguntou: o que é que você fez, rapaz?
Ele falou, juiz, eu estava em alta velocidade. Lá estava marcando que era 80 por hora, eu estava 120. O motor do meu carro bateu, perdi meu carro, estou sem carro. E o juiz, veja bem, olha o que eu vou fazer com você. Ele tinha que pagar uma multa, irmãos, imensa. Ele tinha que pagar uma multa impagável. Sabe o que o juiz fez? Tirou o dinheiro do bolso e pagou a multa. Preste atenção nisso. Pagou a multa. Quando ele se deparou com aquele ato do juiz, eu pergunto aos irmãos aqui nessa noite. Quando o juiz pagou a multa, isso significa que o juiz estava passando a mão na cabeça dele, dizendo, não. O juiz estava cumprindo a lei. Agora, o que o juiz fez? Em vez de deixar ele pagar, o próprio juiz quis o quê? Pagar. Mas cumpriu a lei, não cumpriu? A lei não dizia que ele tinha que pagar uma multa? Não foi paga? Pronto. Aí o juiz pegou, tirou do bolso uma chave de um carro zerado. E deu para ele. E disse assim, aqui está um carro novo para você. Aí ele falou, não. Aí se fosse naquela época já existisse essa música, ele ia cantar, eu não mereço tanto amor. Mas o problema, irmãos, é quando a pessoa fica só no não mereço, sabe? Eu não mereço, eu sou pobre, segue nu, né, irmã Maria? Sou pobre, miserável, pecador, e veste pano de saco, oh meu Deus, e tal, sou miserável. E o juiz, pega a chave, meu filho. Mas eu não mereço. Irmão, a graça tem a parte do não mereço, amém? Mas tem a parte do favor. É o favor não merecido. Eu não mereço, mas eu tenho que usufruir desse favor de Deus. Eu tenho que abraçar esse favor de Deus. Então, simplesmente, aquele cidadão pegou a chave do carro novinho que o juiz deu para ele. E, com certeza, ele saiu com a cabeça dele a mil. Mas a mil pensando o seguinte, que tamanha gratidão. Que tamanho ato. Eu não mereço. Eu posso garantir para os irmãos que quando aquele homem pegar a pista, isso aqui é uma exemplificação, tá? E ele vê lá a placa 80 por hora. Ele não vai evitar de ultrapassar a velocidade com medo do juiz. Ele vai evitar ultrapassar a velocidade por gratidão ao que o juiz fez por ele. Quando me deparo com uma imensa graça, essa graça, como diz o apóstolo Paulo, trabalha em mim. O apóstolo Paulo diz, eu trabalho mais do que todos eles, mas não eu, a graça que opera em mim. Então, quando me vejo diante dessa graça, eu me prostro. Eu fico maravilhado. Então, irmãos, justamente a graça, o descanso é entrar na fé, é entrar na graça. Sabe qual é o problema hoje da maioria dos crentes? É porque você acha que você pode dar uma ajudinha a Deus. Ô Deus, deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer alguma coisinha, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada. O que eu quero de você é crer. Crer somente. Foi o que ele disse a Jairo. Lembra? Crê somente. Só isso. Crê e descansa. Um texto muito conhecido que a Bíblia diz é o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente fica naquela parte, eu sou Deus, oh aleluia, Ele é o meu Deus. Mas esquece da parte que Deus diz assim, ó. Aqui é. Se eu fosse colocar esse texto de trás para frente, dizia assim, saberás que eu sou Deus quando te aquietares. Então, quando eu entro no descanso, irmãos, eu entro na obra concluída de Deus. Deus criou o céu, a terra, os animais e tudo. E no sétimo dia ele descansou. Jesus consumiu, fez tudo. Concluiu toda a obra de Deus. E estabeleceu o descanso, o sétimo dia. Até um dia que ele vai aparecer na glória e levar os seus. Até o dia em que ele aparecer, nós estamos no período sabático. Nós estamos na graça. Vai chegar uma hora que essa porta da graça vai ser fechada. A gente sabe disso. Vai chegar a hora que esse sábado extenso, esse descanso extenso vai acabar. Mas enquanto nós estamos aqui, devemos aprender a entrar no descanso. Irmãos, entrar no descanso é a chave para eu receber o que Deus tem para mim. Quantos lembram? Eu não preciso nem me aprofundar tanto nisso, mas Marta e Maria, quantos lembram, irmão? Marta e Maria. Marta representa muita gente da igreja hoje. Muita gente. Marta estava lá, Jesus pregando, e Marta estava para um lado e para o outro. Oh, meu Deus, tem que resolver isso, tem que limpar a casa. Maria, quietinha, sentada aos pés de Jesus, escutava tudo. Aí Marta se incomodou, porque
Quem quer viver das obras, às vezes se incomoda com quem está na graça e no descanso e acha que a gente é relaxado. Jesus, manda Maria me ajudar aqui, não é possível. Jesus falou, Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Dessa nunca lhe será tirada. Entre no descanso, meu irmão. Entre na graça. Descansa em Deus. Põe a tua fé em Deus. Confia no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.